Então, após uma enxurrada de fracassos retumbantes, tanto no cinema quanto na TV, a greve de roteiristas escalou e passou a incluir também uma paralisação dos atores. The actors are calling for an emergency meeting. Already expected to attend are Helen Hunt, George Clooney, Liv Tyler, Martin Sheen, Susan Sarandon, Janine Garofalo, and Matt Damon. Matt Damon. É a tempestade perfeita nesses tempos em que Hollywood, mas não só ela, conseguiu a proeza de levar a cabo o maior rompimento já visto na cultura pop entre criadores e públicos. As origens desse fenômeno são muitas, principalmente as oriundas do mundo acadêmico americano. No fim dos anos 60 e início dos 70, os encontros de fãs de quadrinhos e livros de ficção científica se consolidaram, dando origem às primeiras Comic Con. A partir de um início humilde, elas foram crescendo e aumentando seu público, mesmo que recaísse sobre eles a pecha de gente esquisita ou descolada da realidade. Assim como os cristãos, inicialmente ridicularizados e perseguidos pelo Império Romano, e depois aceitos como religião majoritária, os nerds se tornaram mainstream, ou quase. De uma hora para outra, gente que nunca leu quadrinhos ou que sempre detestou ficção científica e fantasia, passou a andar com um gibi debaixo do braço, ou ir ao cinema para assistir os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Até não muito tempo atrás, fãs eram fãs. Não existia isso de fandom de esquerda ou fandom de direita. As pessoas se importavam mais com aquilo que as unia do que o que as separava. Isso estava para mudar. O mundo da política sempre se valeu da lógica do dividir para reinar. E essa lógica foi adotada por ideólogos que viram na cultura um novo campo de batalha. Não há um momento preciso para determinar quando a cultura pop passou a promover a separação entre homens e mulheres, brancos e negros, LGBTs e héteros e outras categorias. Um autor anglófono do início dos anos 2000 usou seu romance para promover o tipo de comentário social que marcaria tanto a literatura quanto o cinema e a TV atuais. Nele, o homem, mais especificamente o homem branco e hétero, é maligno. Qualquer homem que não carregue ao menos uma das características citadas tem salvação, podendo ser reeducado para colaborar com um mundo melhor. O resto está irremediavelmente perdido. Apesar dos pesares, a premissa do livro deste autor me fascinou. Ela tratava de um visitante vindo de um outro mundo, que era uma versão muito melhor, bom, isso é questionável, da nossa própria civilização, cheia de vícios e preconceitos. O livro é tão brilhante que, apesar de cada homem branco e hétero ser mostrado como vilão ou como estúpido, a carga ideológica não é suficiente para torná-lo insuportável, dada a espetacular construção de cenário presente na obra. Pois bem, o tempo passou, livros, quadrinhos, cinema, TV ou streaming investem pesado nessa visão de mundo, afastando cada vez mais o público que sustentou franquias como Guerra nas Estrelas, Star Wars ou as adaptações em live action da Marvel e da DC. A data em si é incerta, mas é possível, com alguma precisão, estabelecer a estreia de Star Wars, O Despertar da Força, como marco cinematográfico desse fenômeno. Além de ser uma refilmagem pouco inspirada do episódio 4, Uma Nova Esperança, o filme também se encarrega de destruir o personagem Han Solo, Harrison Ford, tanto física quanto moralmente, mostrando-o como um pai ausente, um fracassado, estúpido, cuja irresponsabilidade
destruiu seu casamento com Leia Organa, Carrie Fisher, e lançou seu filho, Adam Driver, nos braços do lado sombrio da força. Anos de heroísmo na luta contra o Império para restabelecer a República dão lugar à vida sem rumo de um contrabandista que, no momento oportuno, é morto pelo próprio filho. Em oposição a Solo, temos Rey, a jovem criada por ninguém, que sobrevive como catadora de lixo num planeta desértico, até ouvir o chamado da força e se tornar, sem estudo, sem mestre e em tempo recorde, uma Jedi com poderes extraordinários que brotaram do nada. Afinal, como diz a camiseta de Kathleen Kennedy, a força é fêmea e Rey é mulher. Ela não precisa de mais nada para ser superpoderosa. Não contente com esse filme, que já deixou um gosto amargo na boca de muitos fãs, muitos agora ex-fãs da franquia, nos filmes seguintes, Luke Skywalker é transformado em um velho ranzinza, covarde, que se esconde de seus amigos e dos sobreviventes do Império, que agora se reorganizaram para tomar de volta o controle da galáxia. E por aí vai. Ele percorre toda uma via crucis de desconstrução, até ir de herói da República a um conto de advertência, nas palavras da presidente da Lucasfilm. Presidente, talvez não por muito tempo, se as coisas continuarem como estão. O período 2016-2017 foi a era da convulsão em Hollywood. Capitaneado por Kate McGrath, esposa de J.J. Abrams, o Me Too toma conta de Hollywood por absoluto. Numa ação justa, diversos produtores, diretores e CEOs de estúdio, abusadores de mulheres, como Harvey Weinstein no topo, foram desmascarados, expostos e finalmente condenados e presos. Parecia a vitória do bem sobre o mal. Entretanto, não foi bem assim. O movimento, que começou com reivindicações justas por parte de atrizes e também de atores, se tornou um selvagem instrumento de tomada do poder em Hollywood. Seja pelo rabo preso de CEOs, seja pelo medo de negar qualquer coisa a um movimento que começou justo, a maioria dos postos-chave nos estúdios passou a ser ocupada por mulheres, competentes ou não. Na Warner, Ann Sarnoff, amiga de Kate McGrath, subiu ao posto de CEO. Poucas semanas depois, J.J. Abrams, corresponsável pela decadência de Star Wars na gestão Kathleen Kennedy da Lucasfilm, era contratado pela bagatela de $500 milhões. Isso mesmo, $500 milhão de Bidens, por um período de 5 anos para desenvolver os novos projetos da DC Warner no cinema. Era uma ideia pior que a outra. Mas todas tinham uma coisa em comum: pegar personagens amados pelos leitores de quadrinhos ao longo de décadas e torná-los porta-vozes da ideologia interseccional, que divide a sociedade entre homens e mulheres, brancos e não brancos, héteros e LGBTs e todo o resto. Nenhum de seus projetos saiu do papel. Alguns sequer chegaram a passar da fase de pitching. Seu contrato está praticamente expirado e ele, graças a essas cláusulas inacreditáveis criadas por advogados espertos, sairá da empresa sem ter criado nada e, na prática, sem precisar trabalhar um dia sequer pelo resto de sua vida. De 2017 para cá, esse zeitgeist foi incorporado a tal ponto que, mesmo que uma história seja aborrecida, mal interpretada, mal filmada, sem atrativos, atrever-se a dizer isso era se arriscar a ser condenado ao ostracismo. Afinal, como alguém pode ser contra os direitos das mulheres, das minorias étnicas, sexuais ou religiosas?
A dramaturgia, a arte de contar histórias, seja em livros, quadrinhos, séries ou filmes, passou a ser apenas um veículo para mensagens. Alex Kurtzman, o tenente de J.J. Abrams, herdeiro da franquia Star Trek, admitiu isso publicamente em um painel online, onde o elenco de Star Trek Discovery se encontrava durante a pandemia. Ele disse: "Não estamos realmente preocupados em promover Star Trek. Estamos mais interessados em usar a franquia como uma plataforma para a divulgação de causas como o Me Too e o Black Lives Matter, entre outras. Sinceramente, não vejo qualquer problema nisso. A série original de Jornada nas Estrelas, posteriormente rebatizada aqui no Brasil de Star Trek, surgiu durante os anos da campanha pelos direitos civis capitaneada por Martin Luther King. Reza a lenda que foi a pedido dele que Nichelle Nichols, a saudosa Tenente Uhura, oficial de comunicações da Enterprise, permaneceu no elenco após querer se desligar da série devido à sua pequena participação nas falas. Seu retrato de uma mulher negra, uma oficial em posição de poder e igualdade com homens de qualquer etnia, lhe rendeu um lugar na história. Então, qual é o ponto, afinal? A verdade é que a geração de roteiristas que agora comanda a greve de Hollywood é limitada cultural, intelectual e, acima de tudo, emocionalmente. O mundo real, entre aspas, que eles querem retratar em suas obras é o dos subúrbios de Los Angeles, onde foram criados por mães divorciadas ou solteiras na avassaladora onda de divórcios que varreu os Estados Unidos nos anos 60 e 70 e que acabou se tornando o novo normal. Filhas e filhos que cresceram sem figuras paternas, cheios de ódio e ressentimento, em muitos casos justificados por pais que não tiveram. Muitos desses roteiristas odeiam a sua própria masculinidade e se dedicam à penitência por erros dos quais não têm qualquer culpa. É a autocastração. Eles esperam, com isso, criar um mundo melhor. Sim, um mundo melhor, mas para quem? Para seus poodles? Seus gatos? Seus peixinhos dourados? Talvez suas samambaias? A maioria deles, a maioria esmagadora, não tem filhos e abomina a família nuclear, baseados em suas infelizes experiências. No mundo deles, não há lugar para essas coisas. Eles enxergam o mundo pelos olhos dos outros, notadamente os olhos de seus mentores ideológicos. O mundo em que vivem é intrinsecamente mau, misógino, racista, preconceituoso, e cabe a eles e à sua arte entre aspas, salvar-nos de nós mesmos. A grande maioria é jovem, com menos de 30 anos, recém-saídos da universidade, sem experiência profissional ou de vida. Boa parte deles nunca perdeu um grande amor. Nunca viu a morte e a dor mais de perto do que em um documentário da Nat Geo. Querem salvar um mundo no qual não vivem e que mal conhecem. Muitos sequer são capazes de lavar a sua própria louça ou arrumar a própria cama. Tudo o que sabem da vida foi o que ouviram na universidade. São frívolos, rasos, mas se acham a luz da humanidade, a última bolacha do pacote. Sua escrita, pensam eles, salvará a humanidade, ou, ao menos, a metade certa da humanidade. A emoção, junto com a linguagem, é um instrumento fundamental da dramaturgia. Sem ela, uma história se resume a um discurso, e não mais que isso. Tente assistir um jornal lido por crianças, ou melhor, tente assistir um jogral lido por crianças semi-alfabetizadas. Se forem seus filhos, tenho certeza de que você aguentará 2 horas e meia disso com um sorriso nos lábios. Agora,
transpõe a mesma lógica para um livro, uma HQ ou filme, e que ainda por cima joga na sua cara a todo momento o quanto você é uma pessoa horrível e precisa fazer melhor. Imagine assistir isso com diálogos horríveis, cenas aborrecidas, interpretações medonhas, produção descuidada e ainda ter que aplaudir, porque se não gostar, já sabe, né? Pode se preparar para uma tempestade de sufixos nada elogiosos, terminados em istas, óbicos ou ógenos. Hoje, o kit básico de um roteirista em Hollywood é um conjunto de fichas, de prompts, literalmente, fornecidas pelo departamento de marketing. Elas determinam a qualidade do entretenimento não pelo ritmo da história, por seus personagens, seu conflito e dramaticidade. Elas estabelecem quais minorias devem ser representadas, que castigo deve ser dado ao vilão, quase que invariavelmente um homem branco e hétero e com mais de 40 anos. O que importa é a mensagem. Mas engana-se quem pensa que o castigo se limita apenas ao homem branco. Na última trilogia de Star Wars, Finn, o Stormtrooper que se volta contra a Primeira Ordem, era para ter se tornado um dos grandes heróis da saga. No final, Finn, interpretado pelo ator britânico de origem nigeriana John Boyega, é reduzido a um palhaço, mero alívio cômico, e teve sua imagem limada ou reduzida de cartazes da trilogia na China. Nem mesmo pertencer a uma minoria étnica salva os portadores do cromossomo Y de seu justo, entre aspas, castigo. Ao menos, seu personagem não morre após ser reduzido a um bufão. Considerem isso uma cortesia do movimento. Demorou um pouco, mas o resultado chegou. A insistência dos estúdios em causar e sapatear em cima do público finalmente cansou a paciência dos frequentadores dos cinemas. Estúdios que abraçaram a mensagem ao invés do entretenimento estão tendo a mesma resposta que uma churrascaria teria se começasse do nada a servir comida vegana porque é melhor para você. Fracassos como o recente Indiana Jones e a Relíquia do Destino provam isso. Nele, o velho Indy é arrastado por uma protagonista mais jovem, mais hábil, mais capaz, mais tudo e, acima de tudo, muito mais moralmente flexível. E está tudo bem, porque a mulher merece uma folga após milênios de tanta opressão masculina. É essa folga que permite, por exemplo, que Wanda, a feiticeira escarlate do universo Marvel, escravize e aterrorize uma cidade inteira só para ter de volta os filhos que nunca existiram, exceto em sua perturbada cabeça. Ao final da série na Disney Plus, ela ainda ouve de uma amiga: essas pessoas jamais saberão do que você abriu mão para libertá-las. E nós ouvimos isso incrédulos. Caramba, viva a sororidade! A indústria cultural não desiste. Se a calça é curta, a culpa é das suas pernas, que são longas demais. Que vergonha, que vergonha. Você é o culpado. Você tem que fazer melhor. Do better, do better. The terrorists only set us back a bit. You have to stop calling them terrorists. There were still people in there. This is the only language these people understand. É por isso que o público, para usar a linguagem técnica, encheu o saco. Essas e outras barbaridades só são possíveis graças à banalidade do bem. Parafraseando Hannah Arendt, que sugeriu que as piores atrocidades podem ser cometidas por gente comum, hoje a banalização do bem é a norma. Afinal,
Quem pode ser contra a bondade? Quem pode ser contra um mundo melhor? A questão é que ninguém é vilão a seus próprios olhos. O homem verdadeiramente bom, com frequência, se pergunta: serei eu um homem bom? O mal jamais se pergunta. Ele tem certeza de sua bondade. Afinal, ele está do lado certo da história. Ele ou ela, ou seja lá o que você quiser, já sabe que não importa realmente se ele é bom ou mal. Ele parece bom aos olhos de seu grupo. Ele defende ideais como democracia, igualdade, diversidade, inclusão a plenos pulmões, mesmo que considere abertamente que uma boa fração da humanidade não os mereça. Afinal, ele e o seu grupo são os ungidos, os belos, os bons. Eles são os mocinhos desta história. Não pude deixar de pensar nisso ao assistir Oppenheimer. Na cena em que o personagem título vai anunciar a seus colegas o sucesso do bombardeio de Hiroshima, todos comemoram batendo os pés no anfiteatro, fazendo-o tremer. O ruído é ensurdecedor. No rosto, sorrisos de felicidade e olhos vidrados em êxtase. Afinal, o bem venceu. O que importa se dezenas de milhares de civis foram vaporizados em segundos e outras centenas de milhares, incluindo velhos, mulheres e crianças, morrerão nos próximos anos por conta dos males causados pela radiação. Afinal, os militares japoneses aterrorizaram o continente asiático e submeteram países como a China e a Coreia a monstruosidades do calibre do nazismo, não é? Eles merecem isso. Comemore, sorria, se divirta. A democracia foi salva. O amor venceu. O amor venceu. É o amor que tomou conta do mundo. Sorria. O amor venceu. Os bárbaros, os monstros, eles merecem isso. O amor venceu. Não pude deixar de pensar em gente que conheço ao assistir essa cena de Oppenheimer. Gente que aplaude o modo como a bondade foi destroçada, mutilada e desconstruída para se adaptar ao discurso. Eles, a julgar por este tipo de reação, seriam a clientela que se entristece com a greve dos roteiristas e agora com a dos atores. Felizmente, eles são uma minoria. Se não aqui, pelo menos no resto do mundo. Se isso é a arte que vocês amam, podem ficar com ela. Nós temos mais de um século de bom cinema, TV, HQs e literatura para apreciar. Sejam felizes, sejam muito felizes, porque o nosso dinheiro vocês não terão, nunca mais. Assinado Gilson Luiz da Cunha, pai, marido, escritor, pobre, porém limpinho. Muito obrigado e por hoje é só.